Provérbios capítulo 13, versículo 2, um dos versículos que eu mais amo na Bíblia. Eles diz o seguinte, Provérbios capítulo 13, versículo 2, diz que os sonhos adiados, eles adoecem o coração, mas que o desejo cumprido, ele é árvore de vida. E certamente todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, nós tivemos alguns sonhos, alguns projetos que foram adiados, que foram retardados, que ficaram para trás. Mas é interessante que esse texto, ele revela essas duas verdades muito, muito importantes. A primeira delas é que sonhos ou projetos que não são cumpridos, ou que são adiados, são procrastinados, vão ficando para trás. Isso deixa o coração do homem adoecido. Quando falo adoecido, não estou falando de uma doença natural, estou falando de algo espiritual aqui. Isso significa que qualquer pessoa que tenha um projeto adiado, um sonho frustrado, algo que foi ficando para trás, seu coração certamente vai ficar decepcionado, vai ficar frustrado, vai ficar até mesmo desacreditado das pessoas e de si mesmo. Porque sonhos adiados ou projetos não cumpridos, certamente eles vão deixar um coração adoecido. Mas a segunda parte do versículo, ela é tão verdadeira quanto a primeira parte. Ela diz que projetos que são cumpridos, ou sonhos que são cumpridos, eles enchem o nosso coração de alegria, eles enchem o nosso coração de vigor, eles enchem o nosso coração de ânimo, até mesmo para projetar coisas novas. Ou seja, quando você tem um desejo cumprido, um sonho que se cumpriu na sua vida, você fica tão animado com aquilo, que aquilo te motiva a voltar a sonhar com coisas, com outros projetos, a idealizar outras coisas. Por quê? Porque se você viu que aquele Deus que te prometeu, Ele cumpriu aquilo que Ele prometeu, isso te anima a continuar crendo, a continuar sonhando, a continuar projetando. Você percebe que existem duas verdades aqui. Na verdade é uma única verdade, mas fala dos dois lados aqui. Um sonho adiado resulta em um coração adoecido, desacreditado, um coração decepcionado, amargurado. Mas um projeto cumprido, um sonho realizado, é um coração animado, cheio de vigor, é um coração que está sempre projetando coisas novas. E essa semana eu estava assistindo uma reportagem, não me lembro nem que canal era, mas eu estava assistindo uma reportagem sobre uma empreiteira, uma grande empreiteira. Eles estavam construindo ao mesmo tempo quase 5.000 imóveis, quase 5.000 unidades, né? Vários prédios, e essa construtora, essa empreiteira, ela faliu. E aquela reportagem, ela provou a veracidade da Bíblia. Na verdade, queridos, os cientistas, eles vão provar a veracidade da Bíblia. Qualquer pessoa, um dia, ela vai ter que aceitar que a palavra é verdade. Eles estão descobrindo hoje coisas que para eles são novas, mas para que nós não são. Nós já sabemos, está escrito aqui. Amém? E aquela reportagem revelou aquilo que a Bíblia já afirmava. Eles entrevistaram algumas pessoas que compraram algumas unidades daqueles imóveis, ainda na planta. E entrevistaram algumas, e algumas, elas deram grandes entradas, grandes valores de entradas. Algumas fizeram acertos, deram ali... venderam coisas, carros, outras estavam até mesmo caminhando para um casamento e projetaram então a compra do seu imóvel para que quando casassem já tivessem ele disponível. Enfim, muitos ali deram o seu testemunho, na verdade falaram como aquilo aconteceu, porque pagaram além da entrada muitas parcelas, mas de repente uma notícia chegou, e a notícia é que aquela empresa havia falido, e aquele imóvel tão desejado, aquele sonho tão desejado, agora ele faliu junto com a construtora que faliu. E foi tão triste, e o Senhor começou a comunicar coisas ao meu coração a partir daquela reportagem. Porque muitas vezes nós estamos exatamente como aqueles que colocaram o seu sonho, colocaram o seu projeto nas mãos de outra pessoa, para que elas administrassem o seu sonho. E é interessante, queridos, que aquele sonho que foi adiado adoeceu tanto o coração deles, porque a decepção era visível na cara. A frustração era visível. Quando a repórter estava entrevistando eles, você via o semblante caído, resultado de um coração adoecido. Agora, é interessante que o slogan daquela construtora dizia o seguinte: eu tive o cuidado
de olhar naqueles tapumes que eles colocam em volta das construções, né? E estava lá escrito o nome da construtora e tinha o seguinte slogan: nós construímos o seu sonho. Quem viu essa reportagem essa semana? Olha só, algumas pessoas viram essa reportagem. Nós construímos o seu sonho. A minha pergunta nessa noite, eu não quero que você responda, eu quero que você reflita. Na mão de quem é que você tem depositado os seus sonhos e os seus projetos? Aquelas pessoas colocaram o seu sonho, o seu projeto de vida nas mãos de alguém que supostamente eles confiavam. E de repente eles viram que a empresa faliu e o sonho faliu junto. Mas a minha pergunta para você é essa: na mão de quem você tem colocado os seus projetos e os seus sonhos? Sabe, queridos, eu não tenho dúvida que talvez aqui hajam pessoas que depositaram toda a sua esperança em algo ou em alguma situação que não aconteceu. Ou depositaram toda a sua expectativa em alguém e esse alguém lhe decepcionou. Eu já fiz isso. Certamente você já fez. Você colocou a sua expectativa em uma pessoa e aquela pessoa que você acreditou tanto, por alguma situação, ela pisou na bola, ela decepcionou você, e aquilo te angustiou, aquilo te amargurou, aquilo adoeceu o seu coração, aquilo te decepcionou, na verdade. Agora, se você é essa pessoa que fez isso, que depositou esperança, depositou o sonho ou a sua expectativa em alguém e foi frustrado, a palavra de Deus para você nessa noite é que você perdoe essa pessoa. Alguém precisa ouvir isso aqui. Amém? Que você perdoe essa pessoa, porque pelo simples fato de que o perdão é a chave que vai te dar a oportunidade de você desfrutar uma nova fase na sua vida. Enquanto o perdão não se manifestar, você está preso naquela situação. A falta de perdão te aprisiona. A falta de perdão, ela te coloca de volta naquele ambiente de frustração e de decepção e de mágoa, continuamente, todos os dias. É como se a falta de perdão te empurrasse num ambiente espiritual de angústia, de mágoa e de frustração. Sabe, queridos, decida perdoar. É uma decisão. Mas eu não sinto. Você não tem que sentir. Você não anda pelo que sente. Você anda pelo que a Bíblia diz. Isso é fé. Sabia que é preciso fé para perdoar? Eu tenho fé para comprar meu carro novo. Eu tenho fé para minha casa nova. Eu tenho fé para não sei, para isso, para aquilo. Uns fé de mais, outros fé de menos. Mas é preciso fé para perdoar. É uma decisão. Sabe, queridos, decida perdoar qualquer pessoa que tenha te magoado, frustrado você, te decepcionado. E decida colocar sua confiança em Deus. Sabe por quê? Porque Deus não te decepciona. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não mudou de ideia. Deus, ele não é bipolar, como alguns dizem. Ele não é mal-humorado um dia e bem-humorado no outro. Amém? Talvez você diga, mas por que não aconteceu? Você vai entender no decorrer dessa mensagem porque talvez algumas coisas que Deus falou e que são verdade ainda não aconteceram. Jeremias 17, verso 5, diz o seguinte: se você quiser abrir, você fique à vontade. Eu vou falando aqui, se você tiver habilidade para abrir, senão você ouça, eu vou estar falando a palavra também. E se porventura ficar mais fácil, eu vou pensar na possibilidade de colocar os versículos aqui na tela. Apesar de que eu não gosto muito disso não, isso te deixa preguiçoso. Não vou dizer que vou colocar não. Na verdade, várias vezes já pensei, mas cada vez que eu penso nisso, daqui a pouco você nem Bíblia vai trazer mais. Passa lá, no telão. Não vou colocar não, acabou. Amém. Crente tem que ter a espada do Espírito junto. Amém. Foi só um pensamento, não foi uma direção não. Pensei alto demais e falei, mas já puxei de volta. Jeremias 17, 5 diz o seguinte: assim diz o Senhor,
Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Para um pouquinho, olha para cá. Provavelmente, grande parte de vocês pensaram, eu sabia que eu não podia confiar no fulano, no Beltrano, no ciclano, tal. Sabia, descobri. Aqui está escrito, maldito é o homem que confia no homem. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia não está falando que maldito é o homem que confia no outro homem. A Bíblia está falando maldito é o homem que confia em si mesmo. Olha só, eu quero que você acompanhe esse versículo e diz o seguinte: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne. Está falando do quê, queridos? De si mesmo. E faz da carne o seu objeto de conquista de algo. Faz da carne o seu braço. Maldito é o homem que confia nele mesmo e acha que em si mesmo ele consegue aquilo que ele tanto deseja por si só e não precisa de ninguém e tampouco de Deus. Maldito é o homem que confia nele mesmo. Está comigo? Deus jamais diria que você não poderia confiar em pessoas, senão a palavra estaria equivocada, porque Paulo diz, ele pode me imitar, porque eu sou imitador de Cristo. Amém? Senão a Bíblia não diria que na multidão de conselhos há... Eita! Está ficando claro? Então não use a Bíblia de forma errada para acusar as pessoas. Eu sabia, maldita o homem que confia no homem. Olha só, queridos, vou provar isso para você. Provérbios capítulo 3. Abra comigo. Eu iniciei falando que talvez você tenha sido uma dessas pessoas que se decepcionou com outras pessoas. Mas isso não quer dizer que você deve se blindar para nunca mais confiar em ninguém. Provérbios capítulo 3, versículo 5 até o 8 diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu... Para um pouco, olha para cá. A Bíblia, queridos, ela é inerrante e ela é detalhista. Quando a Bíblia diz confia no Senhor de todo o teu coração, é porque é possível confiar no Senhor em parte. É porque é possível confiar no Senhor em áreas da nossa vida, sim, em outras áreas da nossa vida, não. Não, no que diz respeito à saúde, eu confio no Senhor, eu sou curado. Mas no que diz respeito ao dinheiro, não sei se vai dar. Não, queridos. Você deve confiar no Senhor em tudo. Quando Ele te comprou, você passou a ser propriedade dEle. E eu nunca vi ninguém vender um carro e um mês depois lá, vem cá, tu está cuidando bem do carro que eu vendi para ti? Alguém já viu isso? Não. Uma vez que você vendeu, é do outro, o outro comprou a responsabilidade dele. Ei, você foi comprado por Deus, você é responsabilidade de Deus. Amém? Por isso a Bíblia diz então, confia no Senhor de todo o teu coração, e continua dizendo, e não te estribes. Quem sabe o que é um estribo aqui? Estribo é aquilo que é usado nos cavalos. Quem anda de cavalo aqui? Você anda de cavalo? Quem tem cavalo aqui? Rapaz, tem que me convidar para andar no seu cavalo. Tu tem cavalo? Eu gosto de cavalo. Gente, eu gosto de cavalo demais. Foi a primeira coisa que eu vendi quando eu me lancei no ministério. Verdade, gente. O Ned. Eu não vendi, não chorei quando vendi a minha casa. Eu não chorei quando vendi meu carro. Eu não chorei nem quando pedi demissão da empresa que eu trabalhava. Mas quando vendi meu cavalo, as lágrimas rolaram. E o Senhor falou comigo, essa é a primeira de muitas renúncias que você vai ter que fazer. Mas todas elas eu vou honrar. E digo mais, tem uma palavra, o meu cavalo vai chegar de novo. No tempo certo. Amém? Olha só. Estribo é aquilo que é usado no cavalo, para você se firmar em cima dele. Quando você está em cima do cavalo sem estribo, você fica solto e suscetível a quedas. Mas aqui está dizendo o seguinte, não te estribes ou não te apoies no teu próprio entendimento. Maldito é o homem que confia em si mesmo. Aqui está corroborando essas verdades e diz, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o, reconhece a Deus em todos os teus caminhos. Mais uma vez vem dizendo, olha, você pode reconhecer a Deus em um caminho sim, em outro não. Em uma área da sua vida sim, em outra não. Mas aqui está dizendo, reconhece-o em todos os teus caminhos. E então, Ele vai escrever certo por linhas tortas. Ah, não está escrito isso não? Então por que você fala isso? Deus escreve certo por linhas tortas.
Está onde? Está lá em Heresias 3,16. Queridos, Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus endireita as veredas e escreve a nossa história certo por linhas retas. Amém? Aqui está dizendo, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Olha como a Bíblia é linda, gente. O tempo todo ela vem nos exortando. Ei, não fique se achando a última Coca-Cola do deserto. Não fique se achando o último biscoito do pacote. Não tenha o conceito elevado de si mesmo. Não pense de si mesmo além do que convém, como diz Romanos capítulo 13. Aqui está dizendo, ei, não seja sábio. Ei, queridos, não tem pessoa pior de lidar com aquela que diz, não, eu sei. Mas, querido, olha só, não, eu sei. Rapaz, você sabe tanto, então vai se virar. Você é minha mãe. Não, quando você fala com alguém e tudo que você fala pela palavra de eu sei, nem Deus pode ajudar quem não quer ser ajudado. Está comigo? Não seja sábio aos teus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal, e isto será saúde para a tua carne e refrigério para os teus ossos. Se nós seguirmos a leitura desse texto, eu não vou seguir aqui porque não teríamos tempo, mas nós vamos descobrir que aqueles que não se apoiam em si mesmos, mas decidem se lançar em confiança plena no Senhor, eles andarão em plena provisão, em plena saúde física, emocional e espiritual. A sequência desse texto que nós lemos de Provérbios diz isso. Aqueles que decidiram, não, eu decido lançar a minha confiança em Deus, estes vão desfrutar desta realidade, andarão em provisão plena, andarão em saúde física, em saúde emocional e em saúde espiritual, e vai se cumprir na vida delas o que diz em Salmo 125, que diz que aqueles que confiam no Senhor não se... Pelo amor de Deus, você não lê a Bíblia, não? Aqueles que confiam no Senhor não se... Agora você já ouviu o seu vizinho falar, agora você pode falar copiando ele. Aqueles que confiam no Senhor não se abalam. Quem confia não se abala. Isso me prova que se horas você está lá em cima e horas você está lá embaixo, isso é sinônimo de falta de confiança em Deus. Crente gangorra. No domingo, na segunda, Falta de confiança nos deixa instáveis. Mas quem confia não se abala. Quem confia permanece firme. Quem confia, o sangue pode dar na canela, mas ele não retrocede. Ele está firmado naquilo que Deus falou, sejam relatórios positivos ou negativos, isso não tem a menor importância, porque se Deus disse, Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa, acaso diria não faria, acaso falaria não confirmaria, diz o Senhor, o Deus que vela pela sua palavra para a cumprir. Confiança. Permanece firme no quê? Permanece firme na proposta que Deus tem para a sua vida. Ei, deixa-me dizer uma coisa para você. Deus tem uma proposta para a sua vida. Deus não tem uma proposta para uns sim e outros não. Unido, unite, bem me quer, mal me quer. Esse tem proposta, esse não tem uma vida vazia. Não, Deus não é assim. Deus te fez com um propósito. Deus, a Bíblia diz que Deus te elegeu nele antes da fundação do mundo. Por que é que Deus iria te eleger nele, escolher nele antes da fundação do mundo, se ele não tivesse um alvo e um propósito para você? Sabe o que mais a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus nos separou ainda quando estávamos no ventre da nossa mãe, ou seja, nossa mãe não nos conhecia, mas Deus já tinha um propósito para nós. Deus não sabia nem, a sua mãe talvez não sabia nem que nome ia colocar em você, mas Deus já tinha um projeto de vida para você. Olha que coisa gloriosa. E aí, meu amor, que nome vamos colocar? Marieta, Josefina? Não. Joaquim, Bartolomeu? Não sabia nem o nome, mas Deus tinha um projeto de vida inteirinho para você. Que Deus maravilhoso é esse? Que Deus poderoso é esse, queridos? Deus, Ele nos idealizou sim, ou seja, Deus, Ele tinha um plano, e para cumprir esse plano, queridos, Ele trouxe você a esse mundo. Meu Deus, que coisa gloriosa é essa? Deus me fez para executar um plano dele. Não, pensa nisso.
Deus te fez para executar um plano dele. Você é um executor dos planos de Deus. Você foi chamado para ser um executor de planos divinos. Queridos, você acha pouco? Isso deve encher o nosso coração de alegria. A razão de você estar aqui, queridos, não é a sua casa, seu carro, seu trabalho, os seus PhD, PCdoB, PDT, não é nada disso. A razão de você estar aqui, queridos, é que Deus idealizou você para um propósito divino. Aleluia. E quando nós nos encontramos no projeto de Deus, na proposta de Deus, realização chega, alegria chega, razão para viver chega. Você nunca mais vai dizer, eu quero morrer. Não, porque você descobriu que você tem um plano estabelecido por Deus. E você é pleno quando você entra na proposta de Deus e se insere dentro daquilo que Deus tem para a sua vida. Jeremias 29:11 diz isso. Jeremias 29:11 diz o seguinte. Gente, olha só que coisa interessante. Eu gostaria muito que você pensasse no que Deus pensa. Você precisa pensar no que Deus pensa. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, ou seja, podemos pensar no que Deus pensa. Amém? Olha só, nesse exato momento Deus está fazendo planos a seu respeito. Eu não sei como vai ser o meu amanhã. Seu amanhã já está determinado por Deus, se você estiver dentro da proposta dele. Amém? Isso não quer dizer que porque Deus fez um plano, ele vai se cumprir. Porque Deus, ele tem um sócio. Quem é o Espírito Santo? Não, é você. Porque Deus é um só, Deus é Pai, Ele é Filho e é Espírito Santo, mas o sócio dele é você. A Bíblia diz que eu e você somos cooperadores de Deus. Deus tem um sócio nessa terra, é você. O plano dele vai se cumprir se você pegar junto. Amém? Aleluia. Aqui está dizendo, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal. Oh meu Deus, só isso, olha, já dá para a gente ir embora. Qual é o plano de Deus? É plano de paz e não de mal. Ei, o plano que Deus tem para a sua vida é plano de paz. Não é de mal. Eu bati o carro, Deus quer tratar o meu orgulho. Largue mão de ser besta. Isso é mentira do diabo na sua vida. Porque aquele que veio para matar, roubar e destruir é Satanás. E Deus não tem sociedade com as trevas. Amém? Aqui está escrito, o plano dele para a sua vida é plano de paz. Diga, de paz. Oh, aleluia. E não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Agora a palavra paz, os mais espirituais, eles nem cumprimentam com paz. Eles dizem, shalom. Aí tem uns que são mais espirituais ainda, porque eles competem quem é mais espiritual. Shalom Adonai. E nem sabe o que estão dizendo. 99% de quem diz não sabe o que diz. Papagaio gospel. Desculpa, gente, se eu estou sendo aqui... Não desculpa nada. Tá tudo certo, estou falando a verdade. A verdade, ela liberta. Amém? A palavra paz é a palavra shalom. É a mesma coisa. Mas ela significa o seguinte: completo. Nada faltando. A palavra paz significa... Olha o plano que Deus tem. Não, pensa nisso. Eu estou projetando coisas a seu respeito, e são planos que eu tenho de paz para você. O que significa paz? Significa completo, nada faltando, nada quebrado, saúde, segurança, bem-estar, prosperidade, contentamento. Ei, o plano que Deus tem para a sua vida é que você seja completo nele, que nada falte para você, que nada esteja quebrado, que você ande em saúde divina, em plena segurança, bem-estar físico e emocional, prosperidade, e você vivendo em contentamento pleno. Você acha que Deus planejou bem?
é um exímio planejador de coisas boas. Então, querido, eu quero que você entenda algo. Quando você desejar a paz para alguém, não fale isso sem entendimento. Quando você diz a paz do Senhor, você está dizendo: ei, seja completo. Aleluia. Nada falte na sua vida. Não haverá nada quebrado na sua vida. Você andará em saúde divina. Amém. Você andará em provisão plena. Amém. Você andará em contentamento contínuo. Aleluia. Isso é significado de paz. Nós só desejamos isso porque Deus já planejou para nós. Aleluia. Agora, veja bem, queridos. Quando eu e você estamos inseridos dentro dos planos de Deus, porque Deus tem planos, não tem? Nós acabamos de ler aqui. Eu é que sei os planos que tem a respeito de vós. Quando nós estamos inseridos dentro do plano de Deus, esta será a nossa realidade. Nós viveremos isso. Viveremos em saúde, em segurança, viveremos supridos, viveremos em contentamento contínuo. Eu não estou dizendo que não haverão oposições. A Bíblia não diz isso. Ela está dizendo o quê, queridos? Está dizendo que dentro da proposta de Deus há uma graça disponível para que você possa superar todo problema, adversidade ou oposição que possa se levantar contra a sua vida. Vai ter adversidade? Claro que vai. Vai ter problema? Vai sim. Eu costumo dizer que ser crente não é ter um atestado de imunidade de problema. Ser crente é ter uma garantia de vitória sobre o problema. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, quando nós lemos a história de José, nós vamos descobrir alguns princípios, muitos na verdade, muitos princípios que são preciosos e que valem para a nossa vida ainda hoje. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 14, diz que as coisas que foram escritas no Velho Testamento, elas servem para nos ensinar e nos inspirar. Ainda hoje. Servem para quê? Para nos ensinar a andar nas mesmas pegadas que eles andaram e para nos inspirar a crer como eles creram, e para nós é muito mais fácil. Por quê? Porque estamos numa nova aliança firmada em melhores promessas. Isso significa que todas as promessas da velha aliança, elas estão inseridas na nova aliança e mais todas as da nova em cima. Pense que coisa boa. Aleluia. Agora veja bem, quando nós estudamos um pouquinho a história de José, eu não vou ler para você. Você vai ler na sua casa, pelo amor de Deus. Você é crente. A não ser que a gente pudesse ter um culto de 5 horas. Aí eu ia ler toda a história de José para você. Mas olha só, queridos. Ah, você acha muito? Vai para a África para ver. 7 horas da manhã, eu e minha esposa no culto. 7 da manhã. Nós saímos 5 da manhã. Não, 5 a gente levantou. Saímos às 6 da manhã para chegar às 7 para pregar no culto. Lá na África. E o povo feliz, cheiroso, pisando no lodo, que lá é lodo por tudo. Mas estavam lá felizes, alegres para cultuar o Senhor. E o culto rolando. E ninguém olhava no relógio. Que coisa gloriosa. Temos que aprender com eles. Amém? Porque nós não somos africanos e não ficamos 5 horas no culto, eu não posso ler. Mas vou falar algumas coisas aqui para você. Amém? Olha só, quando nós estudamos a história de José, nós vamos descobrir muitas coisas boas que servem para nós ainda hoje, como princípios que, uma vez aplicados, vão trazer as mesmas respostas ou os mesmos benefícios. Mas esse José, ele era um dos filhos de Jacó. Jacó tinha 12 filhos, né? E ele era um dos filhos mais novos. Na verdade, ele era o 11º filho. Tinha um mais novo do que ele ainda. Mas ele era um dos 12 filhos de Jacó, né? E esse homem, né, era um homem que é um exemplo de superação. José, gente, é linda a história dele. Ele é um exemplo de superação, ele é um exemplo de perseverança e um exemplo de fé. É tão prova de que ele é um exemplo de fé que o nome dele está citado em Hebreus 11 na Galeria da Fé. Está lá, José. Então, se ele era um exemplo de superação, ele tem muito a nos ensinar. Se ele era um exemplo de perseverança, tem muito a nos ensinar. Se ele era um exemplo de fé, tem muito a nos ensinar. Esse homem, ele tinha um coração acertado, um coração alinhado com o coração de Deus. E qualquer homem que tem um coração acertado, ele tem um coração sensível ao Espírito Santo. Ah, eu não estou conseguindo ouvir a voz do Espírito. Os céus estão de bronze. Não, é seu coração que está de pedra. Insensibilidade espiritual é resultado de um coração que não está alinhado com o coração de Deus. Você não ouve mais. É porque Deus não está falando, não é porque tem ser espiritual nos seus ouvidos. Tem que tirar. Amém?
Você está sério? Eu não estou nem aí. Amém? Olha o Tiago aí. Isso aí, Tiago. Você é meu gente boa, meu amigo. O Tiago é o animador do culto, gente. Quem não conhece o Tiago, depois dê um abraço nele. Pague um lanche para ele. Ele é mais crente do que muitos. Não falta culto. Tiago, cara, eu estou contigo. Ele pode até não entender muito, mas ele já mudou. Quem viu o Tiago quando chegou aqui, quem vê ele hoje, não conhece mais. Eu já vi o Tiago atendendo o telefone com uma banana aqui na porta da igreja. Alô? Ele é outro hoje. A palavra está tratando. Amém? Isso é ser igreja. Aleluia. José tinha um coração acertado, sensível ao Espírito Santo, e por isso Deus lhe deu sonhos. Sonhos que falavam acerca do futuro dele. Sonhos que falavam que ele teria um futuro promissor, ele seria um sucesso no futuro. Ou seja, porque Deus encontrou um coração sensível, então Deus pôde comunicar verdades espirituais. E é interessante, queridos, que Deus ele revela então que ele teria um futuro promissor, mas Deus não diz que ele não teria oposições. Na verdade, Deus nunca vai dizer mentira alguma. No mundo tereis aflições. Então ele não diz para José que ele não teria problemas, oposições. Ele só diz que teria um futuro promissor. Agora, a diferença entre as pessoas que alcançam ou não os sonhos de Deus para suas vidas não está relacionado a ter ou não ter oposições. Aqueles que alcançam e aqueles que não alcançam, toda a diferença está diretamente relacionada a agir de acordo com a proposta de Deus. Quando você age de acordo com a proposta de Deus, aquilo que Deus disse vai se cumprir. Está entendendo? Eu nunca consegui chegar na proposta que Deus tem para mim, nos sonhos que Deus falou no meu coração. São tantas oposições que se levantam. Sabe de uma coisa? Que oposição tem para todos. Agora você decide ao que você vai dar ouvidos. Se você vai dar ouvido para aquilo que Deus disse, ou você vai dar ouvido para a circunstância. Se você não estava aqui no domingo passado, você precisa ouvir a mensagem do domingo passado. Selecione aquilo que você tem ouvido. Não empreste, seus ouvidos não são pinico. Amém? Depois a minha esposa vai me xingar em casa, que eu estou falando um monte de palavra aqui. Ela está com a cara assim. Eu também não estou nem aí. Depois a gente se entende em casa. Vai dar tudo certo. Estou solto. Isso mesmo. Agora, existiam, né? Porque José já se foi. Né? Algumas características na vida de José que elas foram fundamentais para que ele chegasse aonde chegou. Para que ele chegasse aonde Deus disse que ele chegaria, na verdade. Haviam características nele, ou seja, José tinha várias qualidades que não se encontravam nos seus outros 11 irmãos. Nele haviam qualidades que os outros não tinham. Vou citar algumas para você aqui. Ele era fiel ao seu pai. Pense num caba fiel. Pense num homem que honrava seu pai. Ei, a Bíblia não errou quando ele disse que aquele que desonra seu pai, ele terá atraso na sua vida, porque honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com Deus de promessa. E aí, palavrão para o pai e a mãe, desonra pai e a mãe, desobedece pai e mãe, a promessa vai ficar lá. Deus não mentiu. Mas existe uma muralha chamada desonra, que não deixa você chegar lá. Mas ele era diferente, ele era fiel ao seu pai. Ele não participava dos comportamentos errados de seus irmãos. Pense que qualidade boa. É por isso que Salmo 1, verso 1 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado significa abençoado. E abençoado significa liberado para dar certo. Olha que coisa gloriosa. Bem-aventurado significa o quê? Abençoado, liberado para dar certo, liberado para prosperar. Mas isso é para quem? É para aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios. Ei, a Bíblia diz que associação tem entre luz e trevas. Quando a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, não está falando de conselhos do mundo.
cuidado com quem você se aconselha. Aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho... Ei, deixa eu voltar aqui. Esse negócio de se aconselhar com os ímpios. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons. Eu não sei nem porque eu voltei, eu precisava voltar. Existe algo da parte de Deus que algumas pessoas precisam ouvir. Se você tem se aconselhado com pessoas incrédulas, pare com isso. Isso não vai acabar bem para você. Você deve dar conselho para ele, porque a luz está em você, e não há associação entre luz e trevas. Você dá conselho para ímpio e recebe conselho de crente. Amém? Aleluia. O texto continua e diz, nem se detém no caminho dos pecadores. Ei, sabe o que é se deter no caminho dos pecadores? É aquela conversinha no trabalho, muitas vezes falando de coisas erradas, de fofoca, ou de filmes, ou de sei lá o quê, de palavras torpes, e você é tentado a estar no meio daquilo. Ei, você foi transportado do império para o reino. Aquilo é império, não é mais a sua realidade, querido. Não se detém no caminho dos ímpios, você não para ouvir aquilo que os ímpios estão falando. Por quê? Porque ali não tem nada para acrescentar na sua vida. Você só para ter tempo com os ímpios quando você tem a voz. Então você leva luz onde há trevas. Amém? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Preciso falar mais alguma coisa? Não, né? Quer que eu desenhe? Não, né? Nós não nos assentamos, querido. Não tem fofoca gospel. Irmão, deixa eu te dizer um negócio aqui. Eu vou contar só para você. E depois você se encarrega de contar para a cidade inteira. Não, nós não somos destes. Amém? Então José era esse, ele não participava de comportamentos errados que os seus irmãos tinham. Ele era um homem fiel ao seu pai, fiel ao seu líder, porque o seu pai era seu líder. Aqui tem um princípio poderoso: se você quer prosperar na sua vida, seja fiel à sua liderança. Seja fiel ao seu pai, mas seja também fiel à sua liderança espiritual. Amém? Agora ele era alvo do ódio dos seus irmãos. Mas por que isso? Porque achavam que ele era o filho predileto, o filho preferido. Eu sei que vocês aqui, a maioria de vocês já leu a história e está associando as coisas que eu estou falando aqui. Mas na verdade ele não era o filho preferido por qualquer motivo. Ele na verdade, queridos, ele era apenas o mais fiel e o mais diligente entre os 12. E eu costumo dizer que Deus não tem filhos prediletos. Ele tem filhos diligentes e negligentes. Ele era mais fiel e mais diligente que os outros 11. Óbvio que ele ia conseguir muito mais vantagem sobre eles, porque a fidelidade te coloca no caminho da prosperidade. Te coloca no caminho do progresso, no caminho de conquistas. A sua fidelidade te coloca num caminho favorável para que Deus possa liberar sobre a sua vida aquilo que você precisa para chegar onde Ele disse que você chegaria. Amém? Aleluia. Agora, veja bem, queridos. Eu estou falando aqui que, assim como eles tinham um pensamento errôneo acerca de José, achavam que ele era um filho predileto, mas na verdade ele era o filho mais fiel, ele era o filho mais diligente, né? Isso também me prova que a negligência e a falta de compromisso de alguns filhos, quando eu falo filhos, estou falando filhos espirituais, porque somos filhos de Deus, amém? A falta de compromisso e a falta de diligência de alguns filhos tem colocado eles no final da fila. Sabe de uma coisa? A fila está andando, queridos. Muitas vezes eu olho colegas meus de seminário, alguns estão perdidos. Meu Deus, que coisa horrível, eu choro por dentro. Pessoas que eu vi empolgadas, pessoas que tinham projetos divinos e compartilharam comigo e disseram: olha, Deus falou comigo acerca disso, e eu me alegrei com ele, e hoje eu vejo ele postando foto com bebida alcoólica.
Ele trocou o sonho de Deus por um copo de cerveja. Eu estou dizendo que beber é pecado? Eu estou dizendo que escandalizar é pecado. Talvez seja um outro tema de uma quinta-feira. Eu quero trazer temas polêmicos aqui na quinta-feira. Amém? Uma quinta por mês, pelo menos, eu quero estar aqui trazendo um assunto desse. Mas olha só, queridos. Essa falta de compromisso, ela tem de fato colocado alguns filhos no final da fila. E eu garanto uma coisa para você, que comportamento como esse, de falta de compromisso, de falta de comprometimento com o Senhor, de negligência acerca das coisas do Senhor, tem atrasado pessoas, ela tem colocado pessoas em atraso no que diz respeito ao calendário de Deus. Se Deus tem planos a nosso respeito, é porque Deus, Ele projetou estações para nós vivermos nelas. E quando nós somos negligentes, quando nós não temos compromisso, não estamos firmados com a proposta de Deus, o calendário de Deus, ele continua lá, mas nós estamos atrasados, mas tem outros que não estão. A fila está andando. Meu conselho para você nessa noite: não seja negligente com aquilo que Deus falou no seu coração. Amém? Seja fiel e comprometido com a proposta de Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Sabe, queridos, quando José ele compartilha esse sonho com os irmãos dele, ele despertou o ciúme de seus irmãos. Agora José aqui tinha apenas 17 anos. E isso justifica um pouco da sua imaturidade. Era um menino. Um menino que teve um sonho tão poderoso. E logo ele teve o desejo de compartilhar. É como aquele que recebe algo da parte de Deus e não se contém. Ele precisa contar para alguém. Ei, segura a onda, queridão. Muitas vezes o sonho de Deus na nossa vida vem em partes. Deus fala algo e você aceita aquilo e fica moendo aquilo. Daqui a pouco vem mais uma parte. É como quebra-cabeça. Você vai juntando partes, até que a imagem fique plena. Mas tem gente que pega uma imagem, uma informação de Deus, sai falando para Deus e o mundo, e quando vai ver, a imagem nem era aquilo que ele pensou que era. E vai ser envergonhado. Mas aqui, ele tinha apenas 17 anos nessa época. E por causa desse ciúme de seus irmãos, ele foi colocado numa cova, e depois foi vendido para os ismaelitas. E mais do que isso, ele estava numa situação tão difícil, naturalmente falando, mas em momento algum ele abriu mão da proposta de Deus. Ele não titubeou naquilo que Deus falou. Nós não encontramos nenhum relato dele questionando aquilo que Deus havia falado para ele. Por quê? Porque ele tinha por fiel aquele que tinha feito a promessa. Ele conhecia Deus, ele sabia da fidelidade de Deus. E se ele estava na cova ou no trono, isso não muda. Deus continua sendo verdadeiro. O que Deus falou ainda é a verdade e será para sempre. Aleluia. Agora, é interessante que ele foi vendido. Agora ele era um escravo. Mas o fato de ser um escravo não mudou a aliança que ele tinha com Deus. A proposta continuava vigorando. E tudo o que ele fazia prosperava, diz a palavra. Como escravo, ele foi vendido para um homem chamado Potifar. E Potifar arregalou o zoião para ele e viu que tudo que ele fazia dava certo. Esse homem, ele tem que ter alguma coisa com Deus. Tudo que ele faz funciona. Vou botar ele como chefe, mordomo aqui em casa. E a Bíblia diz que tudo que ele tinha confiado a José. Tudo. Todo o seu dinheiro, todos os seus homens, todo o seu gado, tudo estava confiado a José. José era aquele que administrava todos os seus bens. Ele só não podia tocar a mulher de Potifar, mas o resto ele podia tudo. Diz que Potifar não sabia nem o que ele tinha, o que ele não tinha, ele só sabia da comida que estava na mesa. Pensa em um cara despreocupado. Eu tinha um homem bom junto com ele. Agora, veja bem, ele se tornou chefe, ele se tornou líder naquela casa, mesmo como uma posição de escravo, porque tudo que ele fazia prosperava. Sabe de uma coisa, queridos? Sabe por que nós não temos o culto da prosperidade aqui? Ou quinta da prosperidade? Se eu fizer a quinta da prosperidade, eu tenho que botar a gente nos dois auditórios, eu acho.
Venha cá, eu vou impor as mãos sobre você, derramar um balde de óleo sobre sua vida e você vai prosperar. Vou ungir seu telefone para receber boas notícias. Você quer isso? Não. Graças a Deus. Se você quiser, você procura outro lugar, porque aqui não tem isso não. Amém? Sabe o que é a verdadeira prosperidade? A verdadeira prosperidade é dar crédito àquilo que Deus disse. A Bíblia diz que aquele que medita na palavra dia e noite e cuida para fazer tudo quanto nela está escrito, tudo o que ele fizer prosperará. Ele será como uma árvore frondosa plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não murcham, dá fruto na estação apropriada. Este é o homem que prospera em tudo, porque dá crédito à palavra de Deus. Amém? Agora, esse José, ele tinha de fato qualidades. Ele tinha um testemunho de honestidade muito poderoso, e esse testemunho revelava que ele era um homem diferente. Revelava, queridos, que ele era diferente dos outros. Ele tinha um testemunho de honestidade, ele tinha um testemunho de vida. Deixa-me falar algo para você. Eu me lembro de uma vez, eu estava voltando para Belo Horizonte, de uma das minhas férias. Eu estava no sul, se eu não me engano. Não, foi quando eu estava indo de Fusca para Belo Horizonte. Pensa que eu sou corajoso demais, gente. Fusca ungido, 73. Onde parava, fazia pós-joy. Ungidaço. Parei no pedágio para pagar e dei o dinheiro para ela me deu o troco e eu andei alguns metros, talvez uns 500 metros, e percebi que ela me deu mais troco. E eu parei o carro e voltei de a pé. E se o cabo do Fusca não pegasse de novo, eu não estava nem aí. Eu fui lá e devolvi, se eu não me engano era R$2, 2. Mas aqueles R$2 ia deixar minha consciência pesada. Ia me deixar com um pensamento de que eu fiz algo indevido, eu ia perder meu crédito com Deus por causa de R$2. De jeito nenhum. Esse homem José, ele tinha um testemunho de vida que revelava diante das pessoas que ele era de fato um homem diferente, ou seja, sua honestidade, o seu compromisso com Deus, fez inclusive com que ele resistisse na hora da tentação, porque ele foi tentado, a mulher do seu senhor, rapaz, você é formoso demais, vem deitar comigo aqui. Não, eu tenho tudo, seu marido me confiou tudo. E diz para mim não tocar em você. Eu jamais trairia a confiança dele, e muito menos a de Deus. E ela foi assediando. Sabe de uma coisa? O pecado nos assedia, diz a palavra. Tão de perto. E pecado é que nem poeira. Quem tem carro preto aqui? Ó. Tu lava, ele está lindão. 5 minutos depois você olha, dá quase para escrever em cima. É ou não é verdade? Mas você vê a poeira chegar? Quando vê, ela está ali. Pecado é bem assim, você não vê ele chegar. Quando você menos perceber, ele já está ali. Mas o testemunho de honestidade, de compromisso com Deus, fez com que ele resistisse ao assédio da sua patroa. Mas mesmo assim ele acabou preso, foi acusado injustamente de traição, mas ele foi para a cadeia. Mas lá na cadeia, a Bíblia diz que tudo que ele fazia prosperava. Ele se tornou o líder da cadeia, e o mordomo, o carcereiro mor, disse: ei, eu vou botar todos os presos debaixo da sua liderança, você vai assumir meu lugar aqui, eu só vou coordenar. E tudo que ele fazia prosperava. Sabe de uma coisa? Não importa onde você está. Se você tem uma aliança com Deus, você está firme com Deus, você pode vender batata ou você pode vender Ferrari, você vai prosperar. Amém. Não interessa o que você faça. Amém? Amém. Aleluia. Agora, é interessante, queridos, que Deus era com ele, ainda na prisão, agora preso, injustamente, mas ele estava lá, preso. E ele interpreta um sonho de Faraó. Vocês lembram dessa história? Interpreta um sonho dos 7 anos de fartura e 7 anos de pobreza, e ele dá a interpretação que os adivinhadores não conseguiram dar. É claro, o adivinhador vai adivinhar, mas o Espírito Santo nos revela. É diferente. Então esse negócio, vou te falar um negócio da adivinhadora aqui, você me dá um... lá tem um homem poderoso, ele revela até o número da identidade. Gente, isso não é Espírito Santo, isso é espírito de adivinhação. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que vem de Deus, vem para edificar, consolar e exortar. E quando que você saber o número da identidade, que você já sabe que a sua vai edificar você, sai fora.
Está comigo? Já tinha adivinhador naquela época, agora os adivinhadores não andam mais de camelo, andam de carro, mas ainda tem. Vamos continuar aqui. Ou seja, ele interpreta o sonho de Faraó, ele livra o Egito do caos, e finalmente o sonho que Deus havia lhe dado se cumpriu e ele se tornou governador do Egito. Foi tirado de lá. Agora, veja bem, talvez você seja alguém que também tem um sonho, um projeto de vida, que Deus colocou no seu coração, algo que você recebeu da parte de Deus, e é interessante que nós sabemos quando algo vem de Deus e quando algo não vem de Deus. Muitas vezes eu tentei fazer alguma coisa, achando, não, isso aqui só pode ser Deus, mas na verdade, no fundo eu sabia que não era, e eu quebrei a cara. Mas quando Deus está envolvido, meu irmão, tem oposição, não tem oposição, vai dar certo. Amém? Aleluia. Então, talvez você seja esse, que tenha de fato um sonho, um projeto da parte de Deus, recebeu de Deus. Agora, esse projeto ele só vai se tornar uma realidade na sua vida, querido, se você crê que Deus está envolvido com aquilo. Se você crê que aquilo que Deus te falou não é apenas uma palavra liberada, Deus tem compromisso com aquilo que Ele lhe falou. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, tudo que Deus fala, Ele está envolvido com aquilo. E quando Deus está envolvido, é garantia de que vai dar certo. Amém? Sabe, queridos, quando Deus ele nos dá um projeto, Ele financia. Agora, quando o projeto é só seu, é você que financia. Guarde isso. Deus te deu um projeto, Ele vai financiar. Se o projeto é só seu, Deus não está envolvido, é você que vai ter que financiar, do seu suor. E não culpe Deus se der errado. Por quê? Porque não foi Ele que te deu o projeto, foi você que criou do nada. Veja bem, talvez tem pessoas aqui que Deus colocou no coração de fazer o rema. Estão pensando, será que é da vontade de Deus? Eu garanto para você que é. Eu garanto. Sabe por quê? Porque é desejo de Deus que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se é desejo de Deus, Deus está envolvido. E se Deus está envolvido, já se veja com o canudo na mão. Aleluia. Eu já vi tanto milagre. Oh, meu Deus. Ei, o milagre, ele tem hora e data marcada. Se você não estiver lá, você perdeu. Dê oportunidade para Deus manifestar os milagres dele sobre a sua vida durante esses 2 anos de treinamento. E faça parte de uma imensidão de pessoas que têm um testemunho de fé. Amém? Aleluia. Agora, veja bem, queridos. Talvez você... Não, mas eu não posso porque está tudo fechado. O mar está fechado. Mas o mar só vai se abrir se você der o passo. A Bíblia diz, diga ao povo que... A Bíblia não diz que era para dizer ao povo esperar o mar se abrir. Tem gente que está esperando o mar se abrir. Não vai abrir. Vai abrir se você der o passo. E se você der o passo, você vai ver um milagre acontecer. Amém? Sabe o que é andar em fé, queridos? Andar em fé é você dar o passo sem ver o chão. Mas quando você dá o passo, o chão vai estar lá. Aleluia. Isso é andar em fé. Aleluia. Agora, qualquer pessoa, querido, que tem uma promessa da parte de Deus, ela só vai ver essa promessa se tornar uma realidade se ela fizer a parte dela. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eu e você somos cooperadores de Deus. Cooperar é trabalhar junto. Cooperar com Deus. Não espere que Deus faça aquilo que é sua parte, mas também não faça aquilo que é a parte de Deus. Amém? Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E o tempo determinado quer dizer quando aquilo que Deus te falou, e Ele está envolvido com aquilo, Ele está trabalhando a respeito daquela situação, se encontra com aquilo que você está fazendo de acordo com aquilo que Deus te falou. Se Deus te falou que você ia fazer uma faculdade, pois faça a matrícula. Vai estudar. Deus te falou que você ia ter uma casa própria, deixe de tomar Coca-Cola e guarda aquele dinheiro na poupança. Ou você quer que Deus mande a chave da sua casa na caixa de correio? Vai esperar até ficar roxo. Jesus vai voltar e você não vai receber não.
Faça a sua parte, vai procurar emprego, sei lá, vai vender água mineral na esquina, faça alguma coisa. Obrigado, pastor Rodrigo. Sua empolgação me contagia. Olha só, queridos. A Bíblia diz que Deus trabalha em nosso favor, não diz isso? E Deus, o Criador do céu e da terra, e tudo que neles há. Aquele que disse haja e ouve. Esse Deus, o El Shaddai, que tem toda a suficiência em si mesmo, e tem poder para trazer à existência aquilo que não existe, somente para suprir a sua necessidade. Esse Deus trabalha em seu favor. Meu Deus, a gente tem que levantar pela manhã com esse entendimento. Ei, eu dou glória a Deus, porque esse é o dia que Ele fez para mim, e além de fazer o dia, Ele está trabalhando em meu favor. Já deu tudo certo, portas se abrirão, porque eu sirvo aquele que tem a chave de Davi na mão, aquele que abre e ninguém fecha. Agora, se você sair murmurando, reclamando, não sei se vai dar, quem sabe, se Deus quiser, descubra o que Deus quer. Se é dúvida, descubra o que Deus quer. Amém? Você tem convicção que Deus é contigo? Amém. Quem vai ser contra você? Se Deus é por nós, não, deixa os céus ouvirem para Deus se alegrar e o inferno ouvir para ele tremer. Se Deus é por nós, se Deus é por mim, aleluia! Deus é por você, o Criador do céu e da terra. Amém? Aleluia. Agora, eu e você, nós só estaremos aprovados para viver os sonhos de Deus se nós estivermos dispostos a perdoar. Eu volto nesse tema porque eu sei que isso é importante nessa noite. Nós não conseguiremos viver os sonhos de Deus para a nossa vida com falta de perdão. De jeito nenhum. Deixa eu dizer algo para você. Nós temos um versículo na Bíblia que muitas vezes é citado aqui, que é Marcos 11, 23. Eu vou ler para você, e você vai entender por que eu estou falando de perdão aqui. Marcos 11, 23 até o 26, ele começa falando acerca da oração da fé. A oração que muda as circunstâncias, a oração que muda a realidade. E quem crê que a sua oração é poderosa? Amém? Porque a oração do justo, de fato, ela tem poder. Mas Marcos 11, 23 até o 26 diz o seguinte. Os 2 primeiros versículos falam da oração da fé que tem resposta. E diz o seguinte: mas em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, falar com a circunstância, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Porque vos digo que tudo o que pedirdes em oração, creia que você já recebeu, e então você vai ter. Mas não parou aí não. Continua o texto. Diz o seguinte: e quando estiveres orando, orando o quê? A oração da fé. E quando estiverdes orando, perdoai, diga perdoai. Perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Lembra de José? José está no auge agora. No auge ele é governador, ele manda e desmanda, faz o que quer. Mas no auge do seu sucesso, ele chama seus irmãos. Sabe quem é esses? Aqueles que o venderam. Ele chama aqueles que colocaram ele num poço, pensaram em matar. Não, mas se matar, a mão de Deus é contra nós, porque vão tirar a vida de algum ser humano. Vão vender, que além de a gente se livrar dele, ganha um troco. Venderam. O próprio irmão. Talvez você seja alguém que vendeu o projeto de Deus na sua vida por uma facilidade, por um convite, por uma oportunidade que Deus nem estava envolvido. Mas ele chama seus irmãos, aqueles que o venderam, e ele perdoa, e mais do que isso, ele os abençoa. Ele não só perdoa, como ele também os abençoa. E a Bíblia diz: ei, abençoe aquele que vos perseguem. A Bíblia diz isso. Alguém está de mal com você, está bicudo, fez alguma coisa errada, dá um presente para ele.
É de Deus. É bem de Deus. Amém? Agora, veja bem. Lembra aquele menino imaturo de 17 anos que contou o sonho e despertou os ciúmes, a inveja dos seus irmãos? Você vê uma outra realidade agora. Ele não age mais com imaturidade, porque a decisão de perdoar foi uma demonstração clara de maturidade. Só maduros perdoam. Só maduros conseguem. Eu não consigo perdoar, pastor. Vai crescer. Vai amadurecer. E você vai conseguir. Queridos, eu passei 6 meses orando por uma pessoa, porque eu estava em obediência à palavra. Eu queria dar um... Eu queria. Senhor, abençoa. Prospera. Eu declaro vida sobre ele. Eu queria dar um pescotapa. 6 meses depois, o meu coração entrou em paz. Eu comecei a orar com alegria. E o Senhor disse, agora você pode parar de orar. Porque a sua oração não era nem para o benefício dele, era para o seu benefício. Eu queria tratar com você. Agora você está pronto. Amém? Passou alguns dias e eu entrei no ministério de tempo integral. Mas eu não podia, por quê? Porque eu não tinha perdoado. Só maduro perdoa. Amém? Aleluia. Só crentes maduros estão aprovados para entrar num outro estágio, ou num novo estágio na sua vida, ou talvez no seu ministério. Sabe, queridos, a firmeza e a fidelidade de José, elas foram fundamentais para que ele chegasse aonde ele chegou. E eu quero finalizar essa mensagem com alguns textos aqui. O primeiro deles está em 1 Coríntios 15, 58. Eu vou ler para você. Primeira Coríntios 15, 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, está falando com a igreja, serve para nós isso. Sejam firmes e... Está falando para ser só firme? Rapaz, ministério não se sustenta só com a firmeza. Nenhum projeto, nenhum sonho de Deus se sustenta só com firmeza. É necessário também constância. Aqui está dizendo, seja firme, mas também seja constante, sempre abundante na obra do Senhor. Ei, sabe o que eu acho, o que esse versículo está dizendo? Que aqueles que são firmes, dizem, pastor, conta comigo, eu estou junto, mas não é constante, e porque não é constante, logo também não é abundante na obra. E quando você vê o cabra, cadê? Sumiu, será que ele foi arrebatado? Não, está quase desviado, não sabe. Sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho de vocês não é vão no pastor. Diz isso? Aí está a resposta. Quando você faz para Deus, não importa se você tem elogio ou não tem elogio. Quando você faz para Deus, não interessa se tem pagamento ou não tem pagamento. Quando você faz para Deus, você faz na certeza de que para Ele, o seu trabalho não é vão. E se não é vão, você faz o melhor que você pode. Aleluia. O pastor nem me elogiou. Eu não vou elogiar, às vezes, porque eu não quero elogiar, porque é para você aprender a fazer para Deus, não para mim. Merece o elogio? Merece. Mas muitas vezes o elogio estraga. Tem pessoas que não sabem lidar com elogios. Devemos elogiar? Devemos, mas tem pessoas que infelizmente não sabem. Se elogiar, estraga. E se não elogiar, fica bicudo. Depois, gabinete, para ajustar esses trem tudo, as crecas tudo. Oh, Jesus, dá graça. Mateus 25, 23. Diz o seguinte, Mateus 25, verso 23. Disse-lhe o seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Diga fiel. Ei, só pode ser um servo bom quem é fiel. Muito bem, servo bom e fiel.
Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito eu te colocarei. Sabe de uma coisa, queridos? A fidelidade de José, quando ainda ele era um escravo, lhe deu crédito para que ele pudesse se assentar na cadeira de governador. Ele era fiel ainda quando era escravo, e foi essa fidelidade que deu crédito para ele se tornar o governador do Egito. O que isso tem a nos ensinar? Muito! A sua fidelidade no seu compromisso, enquanto você for um diácono, vai te dar crédito de você se tornar, quem sabe, um pastor auxiliar. A sua fidelidade, enquanto você for um pastor auxiliar, vai te dar crédito para um dia você assumir o pastorado de uma igreja. A sua fidelidade, enquanto você for professor da igreja de crianças, vai te dar crédito para um dia você ser um professor do Rema. Mas se você não for fiel naquilo que Deus te deu, esquece. Sabe, queridos, eu vou dizer algo para você que eu nem sou muito acostumado a falar sobre isso. Mas a sua fidelidade no compromisso, em dizimar quando você ganha apenas um salário mínimo, vai te dar crédito para você ganhar talvez uns 5 salários mínimos. A sua fidelidade em você dizimar quando ganha 5, vai te dar crédito para você ganhar 10. A sua fidelidade para você dizimar quando você ganha 10, vai te dar crédito para você ganhar 20. Mas se você for infiel no pouco, você nunca será colocado sobre o muito. É isso que está dizendo. Foste fiel no pouco, eu posso te colocar sobre muito. Amém. Ah, pastor, eu não dizimo porque eu não tenho. Não, você não tem porque não dizima. É o oposto disso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: a Bíblia diz que aquele que não é fiel no pouco que tem, até o que tem lhe será tirado. Mas é Deus que vai tirar? Não é Deus que vai tirar nada. Na verdade, a quebra de princípios abre legalidades para aquele que veio para matar, roubar e destruir. Deus não tira nada de ninguém. Mas uma coisa eu garanto para você: nós estamos em construção, e aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Ei, aquele que está trabalhando na sua vida, ele não tira férias. Ele é fiel para completar a boa obra que ele começou. É a boa obra, não é a má obra, é a boa obra. Aleluia. Fique de pé, eu quero orar com você.